Vamos falar agora sobre como ficou o Congresso Nacional. A taxa de renovação teria sido um tanto menor este ano do que na comparação com outros anos. Mas a grande questão que eu lanço para vocês é que houve uma movimentação e bastante clara para a direita. Queria a sua análise primeiro, Caio. Não, um Congresso sem dúvida mais à direita, principalmente o Senado. Houve um investimento muito grande do governo no Senado Federal em lançar candidaturas alinhadas ao Palácio do Planalto, porque foi a casa onde o presidente Jair Bolsonaro apanhou muito, né? Haja vista aí a CPI da pandemia. Mas, assim, se a gente se surpreende com os 43% do Bolsonaro, esses 43% do Bolsonaro na eleição para o Congresso é revestido da bancada do partido do presidente, batendo esse recorde aí, 99, né? A última grande bancada que elegeu um número tão grande foi o PFL em 98, com 105 deputados. No Senado Federal fazia muito tempo também. Eles desbancaram o MDB, que tradicionalmente sempre fez as maiores bancadas, acho que sempre até. A Dora talvez me ajude nisso. Sim, mas sempre o MDB ganhou no Senado, fez as maiores bancadas. Então, agora, só uma questão assim, que eu tenho refletido sobre isso. Se isso é bolsonarismo, até que, na verdade, a formulação é a seguinte: até que ponto isso é bolsonarismo, até que ponto isso é governismo? Porque o fato de ser o partido do presidente da República deu acesso privilegiado a recursos, a cargos para alimentar as bases eleitorais. Então a gente precisa ainda tatear melhor o que é o bolsonarismo vencendo, o que foi o governismo vencendo e fazendo essas superbancadas no Congresso. Antes da gente continuar a conversa, vamos voltar aqui para o nosso telão. E o Yuri Pita já está posicionado para mostrar para a gente exatamente num gráfico essa nova composição da Câmara primeiro, né, Yuri? Câmara dos Deputados, exatamente. Mas vamos lá, o Caio mencionou o PL com 99, e aí, de novo, fazendo a comparação com o que saiu das urnas em 2018, não com o que saiu da janela partidária do começo deste ano, que de fato o PL já tinha crescido. O PL tinha feito 33 deputados na eleição de 2018, subiu para 99. Ou seja, se não tivesse mudado nada no fundo partidário eleitoral, e mudou, a gente sabe, ficou muito maior, o partido de Valdemar Costa Neto teria triplicado o seu patrimônio. Essa é a conta que a gente começa de saída em função da bancada que foi eleita. E isso significa mais tempo de propaganda no rádio e na TV, significa mais acesso a recursos públicos, como fundo partidário, fundo eleitoral. E aí, de novo, o quanto isso foi por ser o partido do presidente, se foi porque tem um maior volume de candidatos bolsonaristas ideologicamente identificados, a gente depois faz a conta um a um ali para tentar identificar isso. Mas o fato é que foi o grande vencedor. O PT do candidato Lula, do ex-presidente, não se saiu mal também. Cresceu a sua bancada. Quando a gente leva essa conta 79, somando, lembrando que eles estão em uma federação, PCdoB, PV, junto com o PT. O PSB, que não quis entrar na federação, encolheu para 14 deputados, tinha perto de 30, ou seja, caiu pela metade, muito fruto do mau desempenho ali em Pernambuco, mas também em outros estados. E aí a gente vê que os outros partidos associados ao presidente Jair Bolsonaro, como o PP e republicanos, não conseguiram o mesmo desempenho do PL, mas têm um desempenho bastante significativo. Em comparação com o que elegeram em 2018, e ainda em 2018 tinha coligação entre os partidos, então dos 30 e tantos que o PP tinha feito em 2018, tinha gente que podia ter sido puxada por outro partido, agora não. É cada um por si. E todos eles conseguiram ter um melhor desempenho. O MDB de Simone Tebet cresceu um pouquinho, tinha tido 34, elegeu 42 agora. O PSDB de Gilberto Kassab mantendo mais ou menos a mesma proporção. Outro dos grandes derrotados está aqui, PSDB e Cidadania, que caíram para 18, com eles também federados, somados. PDT caiu para 17, tinha feito mais de 28, acho que 28, se não me falha a memória. Pessoal, e Regime Federação, e eu não mencionei ali o União Brasil, Márcio. Que é fruto da junção PSL e DEM, se a gente pegar o que esses dois partidos individualmente tinham feito em 2018, teve uma queda. Mas eles conseguiram preservar muito do patrimônio que saiu da fusão desses partidos, porque muita gente que tinha sido eleita pelo PSL na fusão pulou justamente para o PL do presidente Jair Bolsonaro. Talvez para a gente explicar um pouco mais essa nova composição da Câmara, que, de novo, nem sofreu tanta renovação assim, o Yuri também preparou uma lista dos 10 candidatos que foram mais votados, né? Isso aí a nossa produção fez no Brasil todo, né? Do seu lado, o campeão de votos deste ano, deixa eu chegar para cá para
Fica ali. Acho que mais fácil a gente ir para cá. Vem aos pouquinhos. Nicolas Ferreira, aquele vereador em Belo Horizonte, conseguiu quase 1,5 milhão de votos, pensando que ele estava em Minas Gerais, foi eleito por Minas Gerais, é um feito bastante notável. 2018, o campeão de votos tinha sido Eduardo Bolsonaro, que este ano ficou na 4ª colocação nesse ranking nacional. Ele tinha feito 1.800.000 votos e agora fez 741. Guilherme Boulos é o outro candidato que fez mais de 1 milhão de votos aqui por São Paulo, mas um eleitorado maior do que o de Minas, por exemplo. Mas também passar de 1 milhão de votos, isso é coisa para poucos candidatos. Você quer ir andando para lá? Vamos lá. Então, ó, você. Terceiro lugar, Carla Zambelli, a minha rotina de exercício é isso, né, para continuar. Carla Zambelli, que foi a segunda mais votada no estado de São Paulo e terceira no ranking nacional. E aí a gente vê vários deputados de São Paulo até pelo tamanho do eleitorado de São Paulo. Eduardo Bolsonaro, que eu já mencionei, e aí a gente está falando, ó, um do PL, outra do PL, outro do PL, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, com mais de 640 mil votos. O delegado Bruno Lima, do PP de São Paulo, também nessa lista. Deltan Dallagnol, ex-procurador da Operação Lava Jato, lá no Paraná, o mais votado do estado. Tabata Amaral mudou de partido, teve toda aquela história de conflitos no PDT, pelas votações ali que não atendiam ao campo da esquerda, mas conseguiu uma votação expressiva, quase 340 mil votos. Celso Russomano ainda entrou nesse ranking do Republicanos, 305 mil votos, mas teve uma frustração de expectativa, digamos assim. O partido achava que ele poderia fazer 500 mil de votos, ele já teve eleição que ele fez 1 milhão de votos. E fechando a lista aqui em Kataguiri, do União Brasil, aqui em São Paulo, quase 300 mil votos, representante aqui do MBL, mantendo a sua força. A Dora levantou dois dedos. Pois é, não, só ver se a minha pergunta vai bater com o que você quer falar, Dora. Você que já acompanhou tantas mudanças no Congresso, até que ponto algumas pessoas podem achar, é um Congresso que vai ser perfeito para Jair Bolsonaro governar, mas algumas pessoas dizem, é tudo centrão, ou pelo menos é um volume importante de deputados, de representantes do centrão, que se movem ao gosto de emendas, de agrados, do freguês, de cargos. Talvez? Hã? Ao gosto do freguês, talvez? Ao gosto do freguês, talvez. Isso significaria que tanto Lula quanto Bolsonaro conseguiriam governar com esse novo Congresso que teremos em 2023? Em tese, sim. Bom, eu levantei os dedos, que eu estava vendo aqui do campo do Bolsonaro, são 8, né? Do campo dele. Isso não quer dizer, porque o Nicolas Ferreira, 1.492.000, bacana, ótimo, está aqui na matéria. Chega lá na Câmara, é tudo a mesma coisa, vale um voto e não tem essa. Basta ver, Joyce Hasselmann, que foi a segunda mais votada de 2018 e pois ano, ali... Nem reeleita foi? Bom, aí vocês viram, a soma me impressionou, porque eu fiz uma soma grosso modo, nesse campo, republicanos, União, tal, 99 aí PL, PP, gente, dá 250 almas, mais ou menos, com margem de erro, para mais ou para menos, mas dá 250 almas, são 513, bota aí metade da Câmara, certo? Grosso modo, é isso. Então, eu acho que qualquer um dos dois vai ter muita dificuldade, de um lado, porque o Congresso é outro, é um Congresso muito diferente. O Lula que não pense que é aquele Congresso, porque ele também vem... Aquele do mensalão? Também, digamos 2002, um pouco 2003, antes que deu no mensalão. Mas o Lula também vem com minoria lá, né, MDB, aquela coisa toda... Mas hoje é um Congresso muito mais poderoso, né? Orçamento secreto, os fundos. Imagina, Yuri, esses 99 brasileiros, o que não vão representar na próxima eleição de fundo eleitoral? Beleza. Então, eu acho que ambos terão dificuldade, porque esse Congresso não vem de brincadeira. Arthur Lira já tinha avisado, lembra? Olha aqui, seja o que for, não tem muito querer aqui não, porque aqui quem vai continuar, esse Congresso continua centro-direita, ele falou, né? Sim, acho. Sim. Então, continua mais ou menos a mesma coisa. Então, a dificuldade é maior. Se for o Bolsonaro, ele continua na mesma vibe, dominou do jeito que ele soube dominar, entregando ele o foi domínio. Dominado, na verdade. Exatamente. Né? É o entregou contrário. E o mistério eu acho, e o Lula não falou abacate até agora sobre isso. Como é que vai lidar com o Congresso? Vou conversar. Ora, conversar com essa, né?
Dora, sabe que eu tenho... É conversar como? Como? Em que termos? Eu não sei se a gente pode voltar ao tamanho das bancadas, né? Porque tem um movimento, alguns movimentos, o anterior. Outro tela. Tem um movimento interessante que a gente revelou na sexta aqui no Jornal da CNN, que é um movimento de fusão partidária do União Brasil com o PP, né? Que daria ali 106 deputados, que é já parte do Centrão se organizando para um eventual governo Lula. Eles estão negociando isso pode vir a acontecer. O partido se chamaria União e lançaria o Arthur à reeleição na Câmara e lançaria o Davi Alcolumbre a presidente do Senado. Voltaria o Davi Alcolumbre. Então, os partidos eles já estão meio se organizando para jogar nos dois campos. Eu gostaria de colocar que eu não vejo tamanha dificuldade. Acho que, claro, se o Bolsonaro for reeleito, tudo se mantém como está. Mas eu penso que o Lula, de alguma maneira, ele vai ter uma governabilidade ok. O que ele vai ter dificuldade é num Congresso, numa extrema-direita mais estridente, né? Essa ala, os bolsonaristas que estão tanto na Câmara quanto no Senado, são estridentes, vêm muito ligados, irão muito ligados ao governo Bolsonaro e farão, sim, muito barulho. Mas eu penso que, pelo histórico do Lula, dos governos Lula, dos 2 mandatos, haverá espaço para negociar, inclusive com esse novo partido. Que se esse novo partido sair, nós trouxemos sexta, com 106 deputados, pega metade do PL, que é uma metade de PL Centrão, PSD vai... parte do MDB, republicanos vai. Assim, eu penso que o Lula vai conseguir ter uma margem de segurança. A questão é como e como é que é o método. Abrindo o governo. Que vai ter, eu acho que vai, porque tem habilidade para isso, Sim. tem experiência. Mas não vai poder repetir o método passado. Sim. Não dá mais. Está mais caro. Porque vai como é que vai ser? Vamos só ver como é que ficou o... Eles já estão falando isso abertamente, né? Que tem que fazer uma ampla aliança muito maior do que eles já fizeram para eleição, que tem que dividir o governo com MDB, PSD, PSDB. É o que o Temer fez, cada ministério um partido. E a gente até falou sobre isso no WW, né? Que essa questão União Brasil-PP está sendo visto como uma chantagem do União Brasil para arrancar do PT a presidência da Câmara, senão, me junto com o PP. A gente já está aqui no telão com a nova bancada, o novo Senado que vai surgir a partir do ano que vem, Yuri. E a gente vê também um crescimento muito grande do PL. Pois é, pegando aqui o que a nossa produção organizou, fazendo esse arco, né? E aí a redução que teve, por exemplo, um partido PSDB que chegou a ter algum protagonismo no Senado. E aí, União Brasil, MDB, PL, na verdade, sendo destaque, né? Com esses 13 senadores. E aí, por que está uma estimativa, Márcio? Porque alguns senadores, como, por exemplo, para citar o PL, Jorginho Melo, do PL em Santa Catarina, disputa o governo. Se ele é eleito, ele depois vai ter que renunciar. Então, ainda pode ter alguma outra mexida aqui. Mas o que a gente vê é, de fato, União Brasil, que o Caio mencionou, com Davi Alcolumbre reeleito pelo Amapá, com 12 senadores aí de saída. Né? O PP tem 7, já ficaria uma força aí bastante grande de 19 senadores, caso saia essa fusão. Republicanos cresceu, o PT está aqui com 9 senadores, conseguiu crescer. Uma das vagas que cresceu, por exemplo, é a vaga de Camilo Santana pelo Ceará, que pegou a cadeira que era de Tasso Gereissati do PSDB e que decidiu não concorrer à reeleição porque sabia que ia ser muito difícil enfrentar o ex-governador, que saiu com larga vantagem. Sim. E aí a gente vê essa pulverização de outros partidos menores, aqui como PROS, PSC, PSB, Cidadania e Rede. Bom, não apenas é mais à direita, a gente sabe também que esse novo Congresso será mais conservador. As pautas serão impactadas por isso, Felipe? Como é que a gente pode já prever o trabalho desse Congresso a partir do ano que vem? Pois é, Márcio. A Câmara são 513 deputados, então é mais fluido. Eu concordo com o Caio quando ele diz que é preciso aguardar um pouco para ver como determinados partidos ou até setores de partidos vão se comportar num governo, porque tem muita gente que é adesista, tem muita gente que não é bolsonarista ou lulista, é governista, dependendo daquilo que vai ganhar. O Lula já anunciou que pretende aumentar o número de ministérios, essa é uma maneira que ele tem de negociar com o parlamento, já tradicional nos governos do PT. Então, dá um ministério para um partido, dá outro para outro e vai tentando aprovar as suas pautas no Congresso Nacional. A gente sabe que rola esse tipo de escambo, é o velho toma lá da cá.
No Senado, me parece que tem um impacto maior ali do pessoal à direita. E aí, sim, me parece que o Lula vai, se for eleito, pode encontrar uma dificuldade maior. Jair Bolsonaro me parece que encontraria uma maior facilidade, mas ainda é uma impressão inicial, porque a gente precisa ver como é que vão mexer essas peças nos tabuleiros. Agora, em relação aos fundos públicos mencionados pelo Yuri Pita, é bom lembrar que os partidos com maior fatia do fundo partidário, do fundo eleitoral principalmente, foram União Brasil, que elegeu a maior bancada na última legislatura, eram 81, se eu não me engano, no começo, depois alguns saíram, mas ficou aquele número para servir do cálculo proporcional, e o PT. E esses fizeram muitos parlamentares, assim como o PL, que é o partido do Bolsonaro, e por isso tem muito parlamentar ali que ganha verba do orçamento secreto para investir no seu reduto eleitoral, para fazer aquelas obras ali, para fazer um bonito na véspera da eleição também, isso que já estava meio que servindo como um fundo eleitoral antecipado. Então, a gente vê também o poder financeiro desses partidos sendo revertido em votos para eles e presença no Congresso Nacional. Se a gente entender que há um campo maior à direita no Congresso, então, se Jair Bolsonaro for eleito, ele vai poder avançar suas pautas, sejam elas boas, sejam elas ruins, né? Quando um grupo político tem poder de mais e freio de menos, isso pode gerar algum tipo de extrapolação. O Lula, eventualmente sendo eleito, se a gente entender que é um campo mais à direita no Congresso Nacional, ele vai ter mais freio, vai haver mais tensão, maiores ruídos. O orçamento secreto continua, né, Dora? Continua, acho que sim, né? Não sei, vai acabar como? Quem falou que vai acabar por decreto? Como é que acaba por decreto? Supremo, né? Tem uma aposta grande do PT de que o Supremo acabe com isso. Que a Rosa Weber finalmente julga o que ela não fez até agora, como inconstitucional, porque não ia colocar esse assunto na eleição, para não colocar essa polêmica. Agora, aí depois veio o Congresso e diz que tem uma judicialização insuportável, o ativismo judiciário. Tá aí, são vários os exemplos em que o Congresso não faz o seu papel e esse, então, deixando a bola pro Supremo, realmente uma vergonha. É a relação entre o Executivo e o Legislativo e a bola corre para o colo do Supremo Federal. Isso fica um desequilíbrio de poder total.